Vamos falar um pouquinho sobre independência masculina e independência, entre aspas, feminina e principalmente sobre quebra de monopólios. Basicamente a quebra do monopólio do sexo. Tá começando a pipocar um pouco mais aqui no Brasil essa questão a respeito das bonecas sexuais e futuramente dos robôs sexuais e também essa questão do inteligência artificial, de homens se relacionando com inteligência artificial. Por que estão focando basicamente só nessa questão dos homens? Oh meu Deus, os homens vão se afastar das mulheres, vão se afastar das famílias, né? Porque basicamente, né? Quem é o responsável, quem é o produtor, tanto nas famílias quanto na sociedade, são os homens, entende? Então eles não podem se afastar desse papel social, desse papel familiar de provedor, né, de produtor, de quem vai sustentar o negócio todo. Então é por isso que tá esse, oh meu Deus, Deus nos acuda, né? O homem não pode ir para essas alternativas. Então já tá rolando essas questões aí, essas discussões a respeito de, oh meu Deus, mas como é que a gente pode analisar isso como moralmente viável, né? O cara se relacionando com uma boneca, ou com um robô, com uma inteligência artificial. Só que notem que em nenhum momento eles abordam a questão também das mulheres que têm os dildos e os vibradores delas há muito tempo. E eu já discuti isso num vídeo antigo do canal a respeito dessa proibição ou legalização de bonecas sexuais, que é o seguinte: até então era algo mais camuflado e que consumia menos recursos, e daí passava a ideia de que o homem que não está se relacionando com mulheres, que está ficando solteiro, mas consumindo todo tipo de pornografia, porque é tudo pornografia, ele era um perdedor, porque a pornografia ela era barata e era fácil de esconder. Veja bem, a gente pega, por exemplo, começou com revistas, aí depois foi para fitas VHS, depois foi para DVDs, aí foi para stream online, aí foi para inteligência artificial, né, realidade virtual e agora no final, né, bonecas sexuais e robôs sexuais. O que foi modificando de um nível pro nível mais avançado, que é tudo pornografia, né? O preço. A partir do momento que surge ali, não, a gente tem o óculos lá de realidade virtual, custa, sei lá, uns US$ 1.000, né? Um top de linha. Tem a boneca sexual vai custar ali uns 2.000, 3.000, US$ 4.000, certo? Com o nível de especificidade dela, né? O nível do mais avançado, mais envolvido. Aí começou a aparecer o seguinte, opa, os homens eles estão dispostos a abandonar as relações naturais, né? Orgânicas, vamos falar por assim, para ir para um relacionamento artificial e o negócio custa dinheiro. Então aquele argumento de que o homem é um perdedorzão, que não tem dinheiro, já não cabe. O cara é independente, tem o dinheiro dele, e ao invés de estar investindo na vida de gado, para ser um provedorzão do Estado, um provedorzão da família, de uma mulher, ele está decidindo ser independente e buscando a satisfação dele através desses meios artificiais. E notem isso, né? É a quebra do monopólio do sexo. E agora vamos abordar um pouquinho isso daí, né? Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho ali da independência, entre aspas, feminina e da independência masculina, que veio depois. Se tu for ver nos países ocidentais, a partir ali da década de 60, 70, veio aquele resultado do sufrágio universal, do voto feminino, que é o seguinte, desde o começo do século XX, quando as mulheres receberam, né, ganharam, não conquistaram o direito ao voto, o que elas começaram a fazer? Elas começaram a exercer a natureza delas, né, o imperativo feminino, de forma ideológica e de forma política. Relembrando aqui, quem já é aluno há bastante tempo, o que é imperativo feminino? O imperativo feminino ele é buscar a maior quantidade de recursos e benefícios possível com a menor quantidade de responsabilidade e esforço possível. Então o que as mulheres elas usaram o voto delas para conquistar, né? Para ganhar o quê? Vamos lá. Num relacionamento entre homem e mulher, a mulher ela busca proteção e provisão, o homem busca sexo e reprodução. As mulheres utilizaram o voto delas para garantir o acesso à proteção e provisão sem precisar ter um homem. Elas usaram o voto delas para conseguir a independência, entre aspas, delas. Eu digo entre aspas porque não é uma independência real. Elas ficam dependendo do quê? Do exército, da polícia, de um estado policial, entendeu? Que fica ali garantindo ali a segurança pública.
Elas ficam dependendo, por exemplo, de assistencialismo, do funcionalismo público, de leis feministas que dão mais direitos para as mulheres e não só isso. Obrigam as empresas a pagar os mesmos salários para elas que os homens, mesmo levando em consideração que a mulher ela tem a licença maternidade, ela custa mais para a empresa, ela produz menos, se aposenta mais cedo, consome mais recursos de plano de saúde. Inclusive já teve aquelas pesquisas que alguns lugares já fizeram vídeos e artigos a respeito e alguns já foram até traduzidos, que nos países ocidentais modernos, os homens é que geram um superávit para as contas públicas. As mulheres elas geram um déficit. Mesmo sendo uma mulher ali carreirista, ela, durante toda a vida dela, ela consome mais recursos públicos do que ela paga de volta. Então veja bem, por isso que eu digo independência entre aspas. As mulheres elas ganharam acesso à proteção e provisão sem precisar ter um homem, só que elas dependem de todo um aparelho estatal e tributário, no qual elas estão ainda mesmo assim, sem estar se relacionando com o homem, elas estão retirando os recursos dos homens através dos impostos para garantir essa independência delas, entre aspas. Então é por isso que elas abandonaram a família, abandonaram os homens, por isso que foi surgindo um monte de incel por aí, por isso que se consolidou a regra 80-20, porque desde ali da década de 60, 70, talvez alguns países mais depois, com essa consolidação ali de um estado de bem-estar social feminista, as mulheres conseguiram ter acesso à proteção e provisão sem os homens diretamente, mas com os homens indiretamente através de imposto, certo? Então elas tiveram acesso à independência delas, porque elas querem proteção e provisão. Para uma mulher conseguir sexo é fácil, do estoque, entendeu? Levando em consideração também que a libido delas é mais baixa. Elas não sentem uma necessidade tão grande de fazer sexo quanto o homem. Então vamos lá. Elas têm, de certa forma, aí a independência delas, entre aspas. Só que daí, como eu já falei, né, dos tipos de pornografia, o homem ele busca o quê? Ele busca sexo e reprodução num relacionamento com a mulher. Por isso que o homem, né, para se casar assim, ou até mesmo para ter um relacionamento sério ou casual, não importa, ele vai procurar uma mulher jovem, atraente e fértil, mesmo que ele não queira ter filho, fértil porque a fertilidade da mulher está relacionada diretamente à aparência física dela. Por isso que tem as mulheres que encalham, do pós-35, pós-40 anos de idade. Mas enfim, o homem ele busca no relacionamento, né, sexo e reprodução. No sistema atual, onde está tudo aparelhado, né, quem é que quer ter filho? Filho deixou de ser uma coisa que garantia para ti uma expansão de riqueza da família para se tornar mais um dependente que exige um puta capital humano para começar a produzir algo, né? Basicamente é só custo, não é investimento, não é uma coisa que vai te dar recurso, vai enriquecer tu no longo prazo, ou até no curto prazo, né? Não tem mais esse negócio de legado. Então, mesmo o homem não querendo ainda mais filho, ele ainda quer companhia. Que companhia tu pode ter com amigo, com bicho de estimação? Não precisa necessariamente ter companhia com mulher. Então não tem esse monopólio. Mas sexo. Então tinha ainda aquele monopólio do sexo. O que foi acontecendo, né? Tu vê que foi bem nessa mesma época que as mulheres alcançaram a independência, entre aspas, delas, né, de conseguir a proteção e a provisão sem ter um homem. Foi na mesma época que surgiu a revolução sexual, a liberação sexual, né? E daí começou a regra 80-20, né? O alpha fucks, beta bucks. 20% dos homens tendo acesso a 80% das mulheres e acabou aquele negócio de mulher estar casando virgem. E tu pode ver que elas gradativamente elas foram cada vez mais aumentando a idade do casamento e aumentando a quantidade de parceiros na vida sexual delas, certo? Antes casava com 20 anos, aí começou a casar com 25, depois começou a casar com 30, até chegar nesse momento, né, de começar a querer casar com 30, 35 ou mais, que daí elas começaram a perceber, opa, tem algo de errado, eu não estou mais conseguindo arranjar um cara, entendeu? Enquanto elas ainda estavam naquela etapa de casar entre os 25 e os 30, ainda conseguia arranjar um homem, porque ainda estava razoavelmente fértil e atraente. Passou dos 30 o negócio começa a piorar, certo? Então esse é mais um motivo de choro delas. Mas veja bem, com esse negócio delas alcançarem essa independência, entre aspas, e começar a ter a liberação sexual,
começou a se disseminar e se desenvolver as alternativas para os homens, para quebrar o monopólio do sexo. Que nem eu disse, é tudo pornografia. Começa com uma revistinha, né? Começa depois com uma fita VHS, aí DVD, stream, inteligência artificial, boneca sexual, realidade virtual. O negócio foi simplesmente se desenvolvendo mais, chegando mais próximo do real, ficando mais caro de certa forma. Só que tu pode ver também que houve mais aquela liberação sexual do cara conseguir o sexo sem precisar casar, certo? Então, inicialmente, não precisava mais casar para fazer sexo, mas precisava pelo menos namorar ou coabitar. Aí depois foi passando, mas não precisa mais nem namorar, nem coabitar, ou só namorar. E daí chega no relacionamento casual, que tu pode simplesmente sair fazendo sexo com várias mulheres diferentes, muitas vezes no primeiro encontro, certo? Então, foi se desenvolvendo essa independência masculina através da quebra do monopólio sexual. É por isso que, da mesma forma que elas usaram o voto delas para aparelhar o casamento em favor delas, certo? No caso, elas podem pedir divórcio a qualquer momento, pode trair, pode ser uma esposa abusiva, não importa o que aconteça, havendo a separação, ela vai ter a partilha dos bens, vai ter os bens para ela, vai ter a guarda unilateral, né, a garantia da guarda ali dos filhos, pensão e tudo mais. Então elas aparelharam o casamento, afastando os homens do casamento, e daí depois a gente está vendo agora elas querendo aparelhar também relacionamento de namoro e relacionamento casual, querendo meter vara de família em relacionamento de namoro e relacionamento casual. Então não adianta, no final das contas elas não querem uma situação de igualdade, elas querem dominar os homens. É simples, é isso, entendeu? Tu pode ter tido um momento até ali a década de 50, na qual existia ainda benefício num homem em se tornar um marido e um pai, um chefe de família, certo? Ainda tinha benefícios, ainda tinha autoridade, e com essa consolidação do poder feminino, né, elas simplesmente deram 180 graus no negócio. O casamento, a paternidade deixou de ser uma situação na qual o homem ainda tinha benefícios e autoridade e se tornou uma situação na qual ele só tem custos, riscos e não tem autoridade nenhuma, ele é basicamente escravinho. Então vê como está tudo meio que conectado. Mas voltando então, o que acontece nisso, né? Elas alcançaram essa independência entre aspas delas, certo? Continuaram querendo dominar os homens, querendo aparelhar tudo quanto é tipo de relacionamento com os homens, relacionamento entre os sexos, e com isso os homens eles foram se afastando cada vez mais e buscando as alternativas, que são todos os tipos de pornografia, para quebrar esse monopólio do sexo. E no decorrer dos anos, década após década, as alternativas foram se desenvolvendo cada vez mais, a ponto de chegar nessa choradeira, né? Nesse, oh meu Deus, essa grande emergência agora tu tem homens que estão dispostos a comprar bonecas sexuais, entendeu? E tem uma outra coisa ali no meio também, que é o seguinte, a mulher ela não tem atualmente a opção de voltar a ser uma dona de casa, porque o custo que tu tem para ter tudo quanto é tipo de eletrodoméstico que tu precisa dentro de uma casa é muito mais barato do que ter uma esposa. Pro estilo de vida, pro custo de uma esposa hoje em dia. Tu pode ter uma coleção de eletrodomésticos dentro de casa, chamar uma faxineira de vez em quando, fazer a tua comida, ou ter comida congelada, ou até mesmo ficar encomendando comida se tu é mais abonado, e ainda assim vai sair mais barato do que ter uma esposa, e menos arriscado do que ter uma esposa, certo? E daí tu pega também a parte ali do sexo, né? Quer dizer, elas aparelharam com um monte de lei feminista relacionamento de casamento, relacionamento de namoro, chegaram nesse absurdo atualmente de também o consentimento poder ser retirado a qualquer momento, né? Tu se relacionou com a mulher, não importa se foi seriamente ou de forma casual, depois de algumas semanas, meses ou até anos, ela pode querer colocar uma acusação de estupro em ti, uma acusação de abuso. Então, no final das contas, é isso, elas em nenhum momento elas quiseram igualdade, certo? Elas começaram a usar o imperativo feminino delas na política e começaram a querer cada vez mais dominar. Não existe um relacionamento igualitário, isso daí é uma completa falácia. A única diferença é que é o seguinte, quando a mulher domina o homem, domina a família, domina a sociedade, tudo meio que vai pro buraco porque elas querem dominar e ter autoridade sem ter responsabilidade. Quando elas tomam uma ação ou uma decisão que vai ter consequências negativas, ao invés de assumir a responsabilidade, elas jogam a culpa nos outros, entendeu? Por isso que antes o negócio funcionava.
porque tu tinha uma situação na qual os homens tinham autoridade na família, os homens tinham autoridade na sociedade, só que o homem ele consegue ter autoridade e fazer a coisa funcionar porque ele se responsabiliza pelas decisões, pelas ações deles e pelas consequências, sejam elas positivas ou negativas, certo? Mas enfim, voltando um pouco. Então a gente tem uma situação atual na qual o homem ele não tem mais a necessidade de ter uma mulher dentro de casa, porque ó, por causa das comodidades modernas que a gente tem, a tecnologia, não existe mais necessidade de ter uma dona de casa. Ele não quer ter filho porque filho também é um custo, certo? E as mulheres elas aparelharam totalmente o relacionamento de marido e o relacionamento de pai, de uma forma que o homem também não tem nenhuma proteção, nenhum benefício, só exigência e risco nisso. Então a única coisa que sobrou, no final das contas, para o homem ganhar no relacionamento com a mulher é o sexo, e até isso elas aparelharam totalmente para colocar um monte de risco, entendeu? Tu vai ter acesso ao sexo, mas tu vai ter que ficar pianinho se comportando do jeito que ela quer, porque se em algum momento ela achou que ela não recebeu o benefício que ela tinha que receber por essa interação sexual, ou ela se sentiu lesada de qualquer forma, tu não satisfez as expectativas dela, ela pode simplesmente tirar o consentimento e te transformar num estuprador, entendeu? É isso. Ah, mas tu se relaciona com ela de boa, seja relacionamento casual ou namoro e tal. Eu já vi até um caso de um cara que era casado com uma mulher. E a mulher depois de 10 anos, ela quis meter uma acusação nele, falando que não, ele abusou de mim quando a gente começou a namorar. Entendeu? Elas querem retirar o consentimento para poder marcar o cara de abusador, de estuprador e destruir a vida dele a qualquer momento. Entendeu? Então vamos lá. Tu não tem mais proteções, tu não tem mais benefícios, só tem riscos no relacionamento de marido, no relacionamento de pai e até na última coisa que sobrou, que é o sexo, porque não faz sentido mais o cara ter filho também hoje em dia. Até isso elas quiseram aparelhar. Então agora a gente chegou naquele momento mágico, que não é um momento para, oh meu Deus, ficar depressivo, não, porque cara, é livre mercado, é soluções, é alternativas, no qual tu tem a alternativa ali da realidade virtual, inteligência artificial, boneca sexual e futuramente robô sexual, no qual o homem consegue finalmente quebrar o monopólio sexual. Já que a mulher usou o Estado para ter acesso à proteção e provisão sem precisar do homem, o homem, por outro lado, o que ele ganhava no relacionamento com uma mulher era a reprodução, que hoje em dia também não tem mais benefício nenhum para o homem, e o sexo. E o sexo elas aparelharam para se tornar uma coisa também para controlar o homem. Então o homem está indo para alternativa. Compreende? Então aí que está a questão da independência masculina. Da independência masculina através da quebra do monopólio do sexo. E, inclusive já teve produtores de conteúdo do exterior que tem boneca sexual que eles mesmos falam. O TFM ele fala que ele não volta. Não volta e ele considera ter uma boneca melhor do que quando ele estava se relacionando anteriormente. O Happy Humble Hermit ele falou que ele tem uma fixa dele e tem a boneca, só que ele mesmo falou que se ele tivesse a boneca há mais tempo, ele não teria a fixa atual dele. Ele estaria só se relacionando com a boneca. Isso por várias questões. Risco nenhum de tomar uma acusação, certo? Uma boneca ali que tem aparência nota 8, 9, 10. Que é exatamente a aparência ali que tu quer. Aí tu tem outras questões também. Não tem risco de gravidez. Não tem risco de DST. Tu pode fazer o negócio do jeito que tu quer, no teu ritmo. Tu não precisa fazer a mulher gozar para daí depois tu ter a permissão, o direito de gozar. Entendeu? Isso é a situação atual. E imagina mais pra frente, quando tu começar a acoplar isso junto com uma inteligência artificial, certo? Que já é mais barato do que a própria boneca, ou até mesmo com realidade virtual, que também é mais barato do que a própria boneca. E a tecnologia vai se desenvolver cada vez mais e vai se tornar cada vez mais avançada e se tornar mais acessível. Então aí é que está o detalhe. Veja bem, as mulheres elas usaram o voto delas para ter acesso à proteção e provisão sem precisar de homem, para ter a independência entre aspas delas, só que ainda assim continuaram querendo usar e dominar os homens para ter a reprodução, para ter o sexo. Elas não querem igualdade, elas querem dominar. Os homens foram se afastando, foram percebendo que essas interações aí de casamento, né, de marido, de pai, estava tudo sendo aparelhado contra eles, sem benefício e só com risco. Ainda precisava de sexo, essa validação sexual, né? Essa parte aí de dependência sexual, porque tu só pode ter através da mulher.
Só que isso daí também elas começaram a aparelhar contra o homem e as alternativas foram sendo desenvolvidas, as alternativas foram se tornando cada vez mais avançadas e vão se tornando também mais acessíveis, e é a situação que a gente tem atualmente, certo? Então, simplesmente, livre mercado. Livre mercado, tudo tem um preço, quebra de monopólio sexual. Então imagine o seguinte, né? Tu tem também aquela questão da normalização. Uma coisa é um cara mais velho que quando ele era jovem, adolescente, só tinha acesso a umas revistinhas e fitas VHS. Agora imagine esse jovem que nasceu numa fase em que tinha pornografia em stream, sei lá, milhares de vídeos na distância de um clique, pega a parte de realidade virtual. Imagina mais pra frente os jovens que vão nascer num momento em que já está sendo normalizado a parte de boneca sexual. E quando eu digo normalização, eu não estou querendo dizer assim que, oh meu Deus, a sociedade vai aceitar. Eu estou falando normalização assim só da parte da população masculina. Da população masculina achar normal fazer um negócio ali meio escondido ou fazer sem dar satisfação para ninguém, entendeu? Então esse é o grande medo, não só o medo das mulheres, mas também é o medo dos conservas, é o medo dos socialistas também, porque socialistas os caras dependem do homem ser um gadão e ficar se matando de trabalhar para sustentar a sociedade. E qual que é o meio para transformar o cara nesse gadão, nesse escravo? Casamento, reprodução, entendeu? Certo? Da mesma forma, os absolutistas também, os conservas, eles querem também que o gadão continue lá mantendo a rodinha girando, entendeu? É só a galera individualista, a galera mais independente, que vê isso como ok, é livre mercado, cara. Não tem que ter estabilidade, não tem que ficar sustentando sanguessuga comunista, livre mercado e pronto. E para quem vier falar assim que, não, mas tipo, esses caras estão sendo muito materialistas, né? Porque eles querem colocar um preço na interação humana, eles querem ir para a interação humana e sexual artificial, né? De inteligência artificial e de bonecas e de robôs. Só tem um pequeno detalhe. Quem colocou preço e regulamentação nisso tudo não foram os homens, foram as mulheres. Foram elas que, através do voto delas, começaram a querer regulamentar tudo quanto é tipo de interação, tudo quanto é tipo de interação entre os sexos e interação familiar. Foram elas que quiseram lá sair regulamentando tudo quanto é tipo de direito feminista dentro da família, certo? De colocar assim, não, mas é que eu tenho que ter o direito também de pedir o divórcio, e quando eu peço o divórcio eu tenho que ter acesso a tantos por cento do salário do ex-marido, eu tenho que ter os filhos, e para cada filho tem que ser tantos por cento de pensão, e tem que ter acesso à pensão até quando o ex-marido está desempregado, eu tenho que pegar um pedaço do seguro-desemprego dele e tudo mais. Foram elas que colocaram preço nisso. Foram elas que aparelharam tudo isso. Inclusive são elas atualmente que estão se jogando em sites de sugar baby, entendeu? Então podem falar assim, mas por um lado os homens estão normalizando essa questão de relacionamento artificial, com boneca, com robô, inteligência artificial, certo? E elas normalizaram totalmente a prostituição. Elas colocaram um preço, uma etiqueta de preço no relacionamento familiar, no relacionamento de marido e esposa. Elas colocaram uma etiqueta de preço no relacionamento de pai, mãe e filhos, de pensão, certo? E daí agora também elas colocam também um preço, meio que camuflado indireto também, colocando ali sitezinho de sugar baby. Porque, vai falar, mas Raccoon, não é prostituição. Tu não vai chegar no site lá e vai ter um preço. Não, não vai ter um preço em aberto. Só que a mulher que está lá fazendo a conta, ela já sabe quanto que ela está disposta a cobrar, entendeu? Então é aí que está o detalhe. É aí que está o detalhe. Só revisando então. A questão é da independência masculina, e a independência masculina ela consiste em quebrar o monopólio do sexo e o monopólio da reprodução. Uma coisa que a gente vai ver sendo discutida mais para frente é a questão também da reprodução artificial através do útero artificial, e da mesma forma que elas vão ficar cacarejando agora com bonecas sexuais e robôs sexuais, elas vão cacarejar também quando vier a parte do útero artificial, porque elas não querem que o homem seja independente, elas não querem que o homem alcance e conquiste de verdade a independência delas. Na cabeça delas, elas têm que ter o direito de ser independente, entre aspas, dos homens, mesmo dependendo de um estado de bem-estar social feminista, né? Que elas têm aquela independência, mas recebendo dinheiro de imposto de homens. E elas querem dominar as outras interações que restam, que é a interação sexual e a interação reprodutiva. Né? Outra coisa também, né? Da mesma forma que elas querem dominar totalmente a interação sexual,
dizendo o que é consentimento, o que não é consentimento e querendo retirar esse consentimento a qualquer momento, elas querem dominar totalmente também o papel reprodutivo. O homem não pode ter voz no papel reprodutivo, elas já deixaram bem claro isso. Por exemplo, até mesmo em países onde o aborto já foi legalizado, a mulher ela tem o direito de abortar, ela tem o direito de matar a criança. Só que o homem não tem o direito de dizer assim, olha, já que tu pode matar, eu não tenho que ser obrigado a assumir. Ah, não pode. Veja bem, elas querem dominar a sociedade, elas querem dominar os homens. E daí também tem aquela coisa, né? Quantidade de método contraceptivo que elas têm acesso. O homem não tem. O homem tem a camisinha, a vasectomia. E elas querem que o negócio continue assim. E vejam bem, quando eu falo isso, eu não estou falando só de feminista declarada, de feminista de carteirinha. Eu estou falando também das isentonas, eu estou falando também das conservadoras, eu estou falando também das religiosas. Se tu colocar todas elas a teste, nenhuma delas quer abrir mão dessa independência, entre aspas, que elas têm através do Estado feminista, através do voto delas, para elas terem esse acesso à proteção e provisão subsidiado pelos homens, e da mesma forma, elas não querem abrir mão da dominação sobre o homem, da dominação do papel, da parte reprodutiva e da parte sexual. Elas querem manter o monopólio de controle reprodutivo só para elas, e elas querem manter uma total dominação da interação sexual, na qual elas vão definir como é que vão ser os termos da interação, elas vão definir como é que vão ser o preço entre aspas, porque pode ter dinheiro no meio, ou pode ter favores e serviços no meio, e elas querem ter o poder de definir o que é consentimento, o que não é consentimento, e alterar essa definição e retirar o consentimento a qualquer momento. Então, sinceramente, esse negócio do homem buscar a independência dele e buscar também a parte da quebra do monopólio sexual, cara, não é nem uma questão moral ou de justiça, ou talvez de revanche, nem nada disso, ou de defesa. Cara, é uma questão de sobrevivência, cara. É uma questão de sobrevivência. No final das contas aqui, para concluir o vídeo, é como se tudo quanto é tipo de interação do homem, tanto no micro quanto no macro, né? Interação familiar, interação de relacionamento com mulheres, e interação também no mercado de trabalho e com o Estado, é basicamente tudo sendo aparelhado para extrair o máximo dele, para transformar ele num gadão, para transformar ele num escravo. É aquela questão, né, do tenha plena consciência de que a sua vida não pertence a você. Entendeu? Tudo quanto é tipo de relação, tudo quanto é tipo de interação. Com a tua família, tu vai ter que ser o gadão ali que fica resolvendo as coisas para todo mundo e resgatando a galera quando o pessoal se dá mal, e tu tem que ser basicamente aquela impressora de dinheiro. No relacionamento com a mulher também, tu tem que ser o escravinho da mulher, o escravinho dos filhos, tu não tem autoridade nenhuma, tu só tem exigências, cobranças e riscos, certo? E daí na parte política também, tu vota, mas não faz diferença, porque os partidos políticos lá estão tudo só buscando o interesse da mulherada, mulheres, crianças, depois idosos, depois bichos de estimação, e daí talvez depois os homens, entendeu? E daí tu pega também interação com empresas, tá aí Planeta 50-50, Agenda 2030, tu entra lá, tu é aquele gadão que tem que gerar o superávit para a empresa, né? Tu tem menos direitos, menos benefícios, mas tu tem que ficar lá pagando indiretamente para tuas colegas na empresa que vão se aposentar mais cedo, que tem mais benefícios, que tem licença isso, licença aquilo, né? Quer dizer, tem licença maternidade, aí agora querem licença menstruação, aí depois querem alguma licença ou algum pacote de benefícios para quando estão na menopausa. Então não adianta, cara, é meio que uma coisa assim, é engraçado tu ver que de um lado a mulherada só quer dominar. A mulherada, elas querem ter poder, elas querem ter autoridade, sem responsabilidade, sem nenhum almejamento, algum objetivo de um relacionamento igualitário, elas querem só dominar mesmo, dominar tudo. E por outro lado, os homens, eles estão só tentando sobreviver. Tem alguns que ainda querem alcançar uma igualdade, ainda acreditam numa igualdade, mas eu já estou chegando na conclusão que qualquer tipo de relacionamento sempre tem um dominante e um submisso, não existe igualdade. E daí o homem está só tentando sobreviver, está só tentando se proteger. E vão surgir as alternativas, porque os homens, eles resolvem problemas. Esse é o papel deles, eles buscam soluções e resolvem problemas. E o engraçado é que, no final das contas, é bem isso. A mulher, quando ela tem posição de poder e de autoridade, pelo fato dela não querer assumir responsabilidade, ela acaba se comportando de uma forma tirânica.
Isso pega tanto no micro, nos relacionamentos familiares e relacionamentos românticos, como pega também na parte estatal, na parte da sociedade inteira. Então é lógico, elas vão acabar criando um Estado tirânico. Elas vão acabar criando um Estado no qual as mulheres vão querer dominar tudo, certo? E por outro lado, o homem ele quer ter ali a autoridade, só que ele está disposto a assumir a responsabilidade, ele está disposto a se sacrificar, e ele está disposto também a negociar e talvez chegar num equilíbrio de talvez um relacionamento igualitário, que é o que até os caras ali do movimento dos direitos dos homens estão tentando fazer desde a década de 60 e 70, mas no final das contas o negócio não encaixa. Então o negócio é a gente ver o quanto tempo essa festinha vai durar, né? Quanto tempo essa festinha vai durar, porque os países nessa situação aí de homem buscando a independência, que basicamente é uma defesa, é sobrevivência, e buscando também essa quebra do monopólio sexual e do monopólio reprodutivo, a gente vai provavelmente estar caminhando cada vez mais para uma sociedade que nem tem ali no Japão, na Coreia do Sul, certo? Que basicamente tudo tem um preço, tudo tem uma etiqueta de preço, tudo pode ser comercializado, só que o mais engraçado é que a gente vê assim essa hipocrisia de que a mulher ela pode ter a independência dela, dos homens, né? A independência entre aspas, da proteção e provisão do mercado de trabalho e do Estado, e também aquela independência e proteção de poder definir, né, ter a liberdade sexual, definir o que é consentimento ou não, controlando o homem, e ainda tendo o monopólio da reprodução. E daí quando o homem começa a dizer não, né, para essa posição de ser um escravo do Estado, de ser um escravo ali no mercado de trabalho, e busca não a dominação, mas a independência dele, né, da parte assim de talvez ter direito reprodutivo mais para frente, e principalmente essa quebra do monopólio do sexo, né, o homem ainda está sendo bonzinho, ele não está buscando uma dominação, né? Ele busca ou uma posição de autoridade com responsabilidade, assumindo a responsabilidade, ou uma posição de igualdade. Só que nem isso estão dispostos a dar para os homens.